E aí, meu caro vestibulando aqui do canal VestTube, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto campeão de recorrência nos principais vestibulares, FUVEST, ENEM, UNESP, Unicamp e dentre outros, que é a cinética química, velocidade das reações é o nosso primeiro tópico. Já comentamos sobre a velocidade, a expressão da velocidade e agora nós vamos fazer um aprofundamento que você só tem aqui. Pessoal, de antemão, vale a pena ressaltar que velocidade média é totalmente diferente de velocidade instantânea. A velocidade média, faça uma analogia com a física. Se você tem um carro que percorre uma certa distância, não importando se ele variou a velocidade, ele pode muito bem ir a 100 km por hora, depois ir a 20, parar num semáforo e continuar. Não importa, você pega essa distância e divide pelo tempo em que ele percorreu. Ou seja, a velocidade média não conta nada sobre o meio do caminho. Não conta nada. Da mesma forma que na química a velocidade média não conta como que aconteceu no meio do caminho da reação. Ela simplesmente vai pegar o quanto que variou de mol, de massa, de volume pelo tempo, não importando se em algum momento você teve uma velocidade maior ou menor. Sendo assim, nós precisamos tentar entender como que mede essa velocidade. A velocidade instantânea, como o próprio nome diz, ela pega a velocidade naquele instante, tá? Naquele instante. Quando eu comentei com você sobre velocidade média, na primeira aula que eu gravei eu disse, pessoal, você pode pegar a variação do número de mols e dividir por intervalo de tempo. Intervalo de tempo que era ΔT. ΔT, e eu disse para você que na física, na química também, ΔT, tudo que é delta é variação, é o tempo final menos o tempo inicial, né? Eu comentei isso aqui com vocês lá. Sendo assim, a gente pode entender que uma velocidade instantânea é quanto essa variação tende a ser nula. Por quê? Porque quando a variação é nula, significa que eu estou naquele tempo. É você pegar o tempo inicial e tender, né, ao tempo final. Aí fica TF menos TF é zero. Então, isso é uma das coisas que você deve entender para se medir a velocidade instantânea. Você não quer um grande intervalo de tempo, você quer um intervalo de tempo que tende a ser o menor possível, para você medir naquele instante. Então, pessoal, uma das coisas que a gente deve entender, e eu coloquei aqui para você na lousa, é que a média é diferente da instantânea. Então, eu coloquei aqui uma reação qualquer do reagente A formando o produto B. Cara, você sabe que se eu estou formando o produto, eu tenho a velocidade de formação. No tempo, olha o gráfico, tempo versus a concentração do produto B. No tempo zero, obviamente, a concentração é zero também. Por quê? Porque não tinha reação. Se você não tem reação, não forma produto nenhum. Então o gráfico já está de acordo. Mas você vai perceber que quando você começa a medir aí a concentração em função do tempo, você vai ter um gráfico dessa estrutura aqui, ó, em vermelho. Eu já fiz ele, mas eu estou reforçando para você, ó. Esse é o gráfico que você vai ter. Pessoal, o que seria então essa velocidade instantânea? Essa velocidade instantânea não seria nada mais nada menos que uma inclinação da reta tangente ao gráfico. Então perceba que eu coloquei aqui no gráfico dois pontos, ó, o ponto 1, que eu estou destacando aqui, ó, ponto 1 e o ponto 2, beleza? Então aqui ponto 1, ponto 2. A reta tangente está aqui, ó, em tracejado. Perceba que tem uma reta que tangencia essa curva nesse ponto 1. E você tem outra reta que tangencia essa curva num outro ponto, que é o ponto 2. Aí você está vendo, mas o que significa essa reta aqui e aqui também? Essa reta, pessoal, é uma reta paralela ao eixo do tempo. Por quê?
Eu falei para você que a velocidade instantânea é uma inclinação. Se é uma inclinação, você precisa determinar qual é o referencial. Poderia ser uma relação em relação ao eixo y, equivalente à concentração, poderia ser uma inclinação referente à própria reta, poderia ser uma inclinação referente ao eixo x, que é o tempo no caso. Nesse caso, o referencial é sempre o eixo das abscissas, o eixo do tempo, beleza? Por quê? Porque você traça uma reta e esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é a inclinação. Esse ângulo aqui, ó, é a inclinação. Eu coloquei aqui M1 e M2. Por que M, Rainan? Porque na geometria analítica, geralmente quando você representa coeficiente angular, que é o nome dessa inclinação, você representa por M, tá? Que é utilizado para achar a equação de uma reta. Então, quando você traça a reta tangente no ponto 1, você está achando a inclinação em relação ao eixo das abscissas. Essa inclinação é a velocidade instantânea. Da mesma forma, no ponto 2. Então, pessoal, isso é a velocidade instantânea, é a inclinação. Aí você deve estar pensando, mas Rainan, se a velocidade instantânea é a inclinação, significa que se eu tenho uma inclinação maior, ou seja, um ângulo maior, significa que a velocidade naquele ponto é maior? Sim, pessoal. Quando você tem, por exemplo, assim, esse ângulo aqui é um ângulo menor do que esse. Sendo assim, essa velocidade é menor do que essa, porque a inclinação é menor, porque a velocidade instantânea é menor. Por isso, galera, que nesse ponto 1 aqui, a velocidade da reação é maior que no ponto 2. Entendeu? Eu até anotei ali para você saber interpretar isso. A velocidade no ponto 1, velocidade instantânea, é maior porque a inclinação é maior. E essa inclinação, pessoal, está muito relacionado com alguns conceitos de matemática. Por exemplo, limite e derivada. Tá? O que é um limite? Limite você pode traduzir na ideia de tendência. Limite é uma tendência. Então, quando eu falo assim, o limite poderia ser de ΔT tendendo a 2. Então, significa que o ΔT tende a 2, tá? Agora, derivada tem a ver com taxa de variação, tá? Eu até coloquei um resuminho aqui para você entender que na física, quando você tem a função do espaço e deriva, você faz a derivada, você chega na velocidade. Quando você tem a função velocidade e deriva, você chega na aceleração. Quando você tem a função, vamos assim dizer, do preço, você faz uma derivada, você chega na inflação. Por que então, o que isso tem a ver? Porque derivada, galera, é taxa de variação. A velocidade, em vários pontos aqui, varia. Então, derivada traduz aí sutilmente uma ideia de taxa de variação. Por quê? Taxa de variação do preço é a inflação. Taxa de variação da velocidade é a aceleração. Lembra, galera? Você até vê isso no ensino médio, a aceleração é o quê? É o quanto a velocidade varia. É a taxa de variação da velocidade. E a derivada é nada mais, nada menos do que essa taxa de variação. Por isso que você deve ter uma noção intuitiva sobre isso, porque geralmente quando isso aqui cai em prova, obviamente, pessoal, que ninguém vai pedir para você fazer uma derivada, uma integração, mas agora, o que pode ser muito e muito útil para você na hora da prova é saber interpretar o gráfico, saber aonde que ocorre a maior formação de produto, aonde que ocorre a menor formação, tá? Então isso é muito importante para você interpretar gráficos. E geralmente em vestibulares que são bastante exigentes, como a FUVEST, o IME, o ITA, às vezes a Unicamp, o Tecnopolo, né? Você tem uma grande vantagem sabendo analisar essa situação. E lembra que eu falei para você que quando o ΔT tende a zero, eu estou medindo a velocidade instantânea? Pois é, pessoal, velocidade instantânea é quando o ΔT, olha só que interessante aqui, ó, tende a zero. Então, o que está escrito aqui, galera? Que a velocidade instantânea é o limite dessa velocidade média. É a taxa de variação da velocidade média, tá? Mas com o ΔT tendendo a zero. Por quê? Porque daí você diminui o intervalo de tempo e analisa naquele instante. Ficou clara essa ideia para vocês, pessoal? Eu espero que esse aprofundamento de química tenha trazido uma contribuição para você entender gráficos e a formação de produtos e consumos de reagentes,
tá? Pedindo aí sua colaboração, deixe o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Nós somos com um canal com um grau de detalhamento muito alto em química, justamente para fazer uma preparação muito específica e incisiva dos principais vestibulares do país. Muito obrigado e até a próxima!